Shalom a todos. É hora de largar o saleiro e ser sal. Mateus capítulo 5 e versículo 13. O texto diz que Jesus está falando que vós sois o sal da terra. E se o sal se tornar insípido, para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Veja que o sal ele tem uma grande importância dentro da palavra de Deus. Lá em Levíticos 2:13 nós vemos citações do sal como algo muito importante em relação ao ser humano e em relação a Deus. Em 2 Crônicas capítulo 13, versículo 5, nós entendemos também que o sal tem a sua significância dentro dos sacrifícios, dentro das alianças, dentro de um relacionamento entre Deus e os homens. Nós entendemos que o sal está presente em todo o planeta. Ele está presente nos oceanos, nas nascentes, subterrâneos, nas vegetações. Temos sal e até mesmo nos sistemas líquidos e orgânicos do nosso corpo, como por exemplo, na saliva tem sal, nas lágrimas tem sal. Temos sal também na nossa urina, temos sal também em nosso sangue. Então veja que o sal ele está presente na vida humana. O sal faz parte da vida humana. Mas existem duas coisas do sal que eu quero ressaltar aqui. A primeira é a parte positiva, que o sal também faz parte da vida. Ele ajuda a preservar a vida. O sal também ele pode trazer curas. Eu digo o sal é puro, o sal verdadeiro. O sal também ele é revelador de essências. Então veja que o sal tem o seu lado positivo. Qual é o lado negativo do sal? O lado negativo do sal é que ele pode também trazer perdas para o seu corpo, para o seu organismo. O sal também ele pode trazer doenças para o nosso corpo tanto físico como emocional, e pode também causar a morte. Então veja que o sal ele é muito importante, mas eu quero falar sobre duas coisas aqui significativas para terminar esse vídeo aqui, para ser bem sucinto em minhas palavras. A primeira é que o sal em excesso ele gera distúrbios. Não podemos exagerar no sal. O sal ele gera distúrbios em excesso. E o que isso significa? Significa que quando uma pessoa ela pega o saleiro, vamos dizer que a Bíblia é o saleiro, ela pega o saleiro e em vez de ela temperar, ela exagera no sal, ela coloca muito sal, joga muito sal, ela acaba trazendo um distúrbio também para as pessoas que estão recebendo este sal. Nós vemos que sal em excesso ele faz mal para o cérebro, para o sistema do corpo, ele faz mal para o nosso organismo, ele prejudica os órgãos, ele prejudica o sangue, ele prejudica a corrente sanguínea, ele prejudica todo o nosso sistema do corpo. Assim, meus amados, também é na vida espiritual. O sal em excesso ele faz mal. Tudo em excesso faz mal. É preciso ter muito equilíbrio naquilo que vamos transmitir e falar sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. E em segundo lugar também, a falta do sal também gera distúrbio. Nós precisamos de sal. E quando não tem sal, quando não tem palavra, quando não tem doutrina, quando não tem ensinamento, isto também gera distúrbios. Assim como o excesso de sal ele pode trazer morte e distúrbio, que é o excesso quando uma coisa não é revelada por Deus, quando uma pregação, quando um ensino não tem uma direção do Espírito Santo, isso pode trazer problemas na vida da pessoa. A falta do sal também gera distúrbios e pode também gerar a morte. Então veja, não pode ter em excesso, mas também não pode faltar. Então o que é o certo? O certo é o terceiro ponto aqui que eu quero falar, que é ter sal na medida certa.
E como ter sal na medida certa? Como ter a revelação de Deus na medida certa? Como ter a instrução, a palavra, a pregação na medida certa? Em primeiro lugar, Jesus disse: vós tendes sal em vós mesmo. Em primeiro, não é ter sal para os outros, não, é ter sal em nós, é ter sal para nós mesmos e não em excesso. E quando eu falo não ter em excesso, é ter Cristo como centro, como modelo, como direcionador, como apacentador, como aquele que guia, como aquele que alimenta, como aquele que gera, como aquele que nutre a nossa vida. É isto aqui que a Bíblia está querendo dizer. A Bíblia está querendo dizer que se nós estivermos em Cristo, obedecendo a Cristo, submetendo a Cristo, nós temos sal na medida certa para nós e para os nossos ouvintes. Por isso que eu quero dizer o seguinte: é hora de largar o saleiro e ser sal. O que eu quero dizer? Não adianta ter somente as instruções, a Bíblia para os outros, se a pessoa em si mesmo ela não tem sal. Não adianta nós transmitirmos para os outros se a nossa vida não está em Cristo, não está na palavra de Deus. Cristo não é o centro das nossas vidas, não é o centro das nossas decisões, não é o centro das nossas direções. É por isso que é muito importante você que está com o saleiro nas mãos, somente querendo jogar, transmitir, falar e ensinar, mas a sua vida não está em Cristo, não está alicerçada, direcionada, movida por Cristo. É hora de largar o saleiro e se tornar o sal da terra. É isto que eu quero transmitir aqui nesta palavra. Seja sal da terra, larga o saleiro, para de querer somente exortar, xingar, falar, ensinar, mostrar conhecimento, não. Seja você mesmo um modelo da palavra de Cristo, dos ensinamentos, do Evangelho aqui neste mundo. É claro que nós somos seres humanos e eu não estou aqui dizendo que nós vamos ser super seres humanos, não. Vamos continuar falhando, errando, pecando, mas sendo sal da terra, tendo Cristo como nosso guia, como nosso sumo pastor, nosso sumo sacerdote, o Cordeiro Imaculado, aquele que nos purifica, aquele que nos limpa, aquele que nos perdoa e aquele que nos leva até ao Pai. Amém? Receba essa palavra, receba essa instrução em nome de Jesus e largue o saleiro e se torne sal.